Boa tarde. Deixa eu me apresentar, para quem não conhece, meu nome é João Marcos Gomes, sou vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. Inclusive, essa nossa reunião aqui está sendo transmitida via internet através do portal da Câmara de Vereadores. Então, e posteriormente, mais tarde, se não te... agora vocês estão aqui, se quiserem assistir em casa, vai ficar arquivado no portal, se encontra um linkzinho dentro do portal da Câmara de Vereadores para acompanhar essa transmissão. E o meu amigo Luiz, prepare aqui para que o pessoal possa ver esse trabalho. A professora Vera, dentro desse trabalho, nos solicitou para que nós falássemos um pouquinho de poder legislativo. E hoje até nós tivemos uma reunião em Marechal Cândido Rondon, e aquela pergunta, o que faz um vereador? Qual é a função da Câmara de Vereadores? Há uma ignorância enorme. E vocês são privilegiados de estarem aqui, de ter esse discernimento, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o trabalho do Legislativo. Antes disso, nós vamos apresentar um videozinho de 5 minutos sobre a história da Câmara do nosso município de Marechal Rondon. Então vocês vão ter um resgate histórico, inclusive nesses quadros que estão aí ao fundo, desde a fundação do município, tem todas as composições das câmaras de vereadores. Depois, ao final, vocês podem até dar uma observada mais de perto. Quem sabe, no futuro, vocês também vão fazer parte da história e nós tenhamos dessas moças e desses rapazes, alguns figurando nesses quadros aqui como futuros vereadores do nosso município. Então vamos primeiro ao vídeo e depois eu vou detalhar para vocês um pouquinho da atribuição de nós, vereadores de Marechal Rondon e os vereadores de todo o Brasil, o trabalho que executam. Então, professora Vera, quero cumprimentar os jovens. A gente teve aula antes de sair de lá, né? E dizer o seguinte, que é muito importante nós estarmos aqui. O objetivo mesmo era trazê-los durante uma sessão da Câmara, e em função do horário, praticamente uns 80%, 90% depende do ônibus. E nós pretendemos participar, sim, mas temos que fazer todo um trabalho, né, primeiro de avisar os pais, de buscá-los, convidar os pais para participar. É muito importante, eu vejo assim, essas oportunidades, e a gente precisa realmente conhecer mais sobre todos os poderes. Eles fizeram algumas pesquisas, buscando o que são os poderes que constituem, tanto na esfera municipal, esfera federal e estadual, e dizer o seguinte, aquilo que a professora comenta, da importância de nós estarmos mais politizados. Que a pessoa politizada sabe de cidadania, vai entender de democracia, e com certeza vai fazer um papel diferente do que muitos fazem. Né? E aquilo que eu só gosto daquilo que eu conheço. Então, às vezes, as pessoas falam de política, de políticos, mas também falam de algo que não conhecem. E a oportunidade é essa, eles vão ter vários trabalhos, estão montando projetos de leis, né? O que cada um mudaria, fazer ele pensar realmente o que eu vou mudar dentro do meu país, dentro do meu município, dentro do meu estado. O que eu poderia fazer de diferente? E a gente vai ter toda uma simulação realmente depois de fazer a votação desses projetos, né? Projetos de leis. Se precisar mudar, vamos escolher as melhores ideias, eles já estão postando nas redes sociais, né? Eles têm grupos fechados. E a oportunidade é essa, de fazer pergunta. A gente não deve ter vergonha de perguntar aquilo que a gente não conhece. A professora Vera não sabe tudo, ninguém sabe tudo, vocês não sabem. Então a gente está aqui realmente para trocar e buscar mais, né? Saber realmente como é que funciona tudo isso. Obrigada pela disponibilidade de vocês, né? Que é um horário especial. Eu sei que vocês não é muito comum, de repente à tarde, né? Que bom. E é uma oportunidade que eles têm também, de repente, de trazer até outras turmas. Eu estou trabalhando só com 2 turmas, que são minhas turmas de 9º anos da tarde. Gostaria muito de ter trazido mais turmas. Mas começando por eles, quem sabe, de hora em diante, eles começam a fomentar também outras pessoas a se interessar pelo tema. Obrigada, João Marcos. Tá? Então vamos lá, um videozinho, presta atenção de vocês. Depois nós vamos falar sobre detalhar a função do Poder Legislativo. Vamos lá. Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. O Poder Legislativo é conhecido como a Casa do Povo. Formado pelos vereadores, estes têm como funções criar e aprovar leis municipais, fiscalizar onde é gastos recursos públicos e estar disponíveis para ver e ouvir a sociedade e assim conhecer seus problemas para agir em busca de soluções viáveis. Em Marechal Cândido Rondon, a Câmara de Vereadores está localizada na Rua Sergipe, número 647. O horário de atendimento ao público é das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde até às 17h30. As sessões ordinárias acontecem sempre às segundas-feiras, com início às 5 horas da tarde.
As sessões são abertas à comunidade e todo cidadão tem o direito de participar. Quando o Marechal Cândido Rondon começou a ser colonizado em 1950, ele era conhecido como Vila General Rondon e pertencia ao município de Toledo. O primeiro vereador eleito por General Rondon foi Valde Winter, em 1952. 4 anos depois, os representantes da comunidade rondonense eleitos para a Câmara de Vereadores de Toledo foram Arlindo Alberto Lamp, Simon Scherer e Helmut Koch. Em 25 de julho de 1960, o governador do Paraná, Moisés Lupion, sancionou a Lei número 4.245, que criou o município de Marechal Cândido Rondon. No dia 15 de setembro daquele ano, o governador nomeou Ari Branco da Rosa como prefeito interino. A primeira eleição direta para prefeito e vereadores aconteceu em 8 de outubro de 1961. O prefeito eleito com 2.374 votos foi Arlindo Alberto Lamp. Já os vereadores da primeira legislatura, empossados em 4 de dezembro de 1961 para o mandato de 4 anos, foram Helmut Prisnitz, Harry Pitt, Luiz Groff, Lindolfo Ninketer, Reinoldo Júlio Vengrat, Erno Greff, Aldo Alieve, João Valdomiro Baques, Teobaldo Loff. Atualmente, o Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon está na 13ª legislatura. Ela iniciou em 1º de janeiro de 2013 e termina em 31 de dezembro de 2016. Atualmente, são 9 os vereadores. Mas conforme a lei aprovada recentemente, a partir de 1º de janeiro de 2017, Marechal Cândido Rondon contará com 13 vereadores. O objetivo dessa mudança é garantir a representatividade de um maior número de segmentos do município, que em 2014 ultrapassou a marca de 50 mil habitantes. Hoje, a Câmara de Marechal Cândido Rondon é constituída pelos vereadores João Marcos Gomes, presidente; José Reinaldo Pedrali, vice-presidente; Dorivaldo Kiss, o Neco, primeiro secretário; Hilário Hofstetter, o Ila, segundo secretário; Elmir Port, vereador; Adriano Córtica, vereador; Ari Hansen, vereador; Seno Unfried, vereador; Márcio Halber, vereador. Rondonense, visite o site www.marechaldorondon.pr.leg.br, onde estão disponíveis os projetos de lei, requerimentos, indicações e o portal da transparência, que é utilizado diariamente, informando todos os gastos do Poder Legislativo. Cidadão, fique por dentro de tudo o que faz a Câmara de Vereadores e saiba por que ela é a casa do povo. Agora, conheça um pouco mais quem foram os vereadores de Marechal Cândido. Só dá uma aumentadinha no meu volume do microfone. E é interessante esse tipo de visita para que vocês conheçam um pouco. Então, quando nós recebemos o pessoal aqui, o que faz o vereador? Se eu perguntar para você, a professora Vera, ele faz legislar e fiscalizar. Mas o que é legislar? O que é lei? Em toda atividade que vocês fazem dentro da escola de vocês, ou seja, aquela brincadeira infantil na escola, você vai brincar de pega-pega, vai brincar de queimada. Se você for jogar uma partida de futebol, uma partida de vôlei, se você for fazer um jogo de bolinha de gude, para todas as atividades tem que ter uma coisa em comum para que ela funcione e não vire baderna. Ela tem que ter regras. E regras, nada mais, nada menos do que leis. Então, para a gente viver em paz, viver em harmonia, para que a sociedade funcione, para que um respeite o outro, nós temos que ter um conjunto de regras. E essas são as leis.
E aí nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal em Brasília que aprovam e elaboram as leis nacionais. A principal lei do país é a Constituição Federal, Constituição Cidadã de 1988. A Assembleia Legislativa em Curitiba aprova as leis estaduais. E a Câmara de Vereadores no município, ela aprova as leis municipais. E aí você vai perguntar, mas você conhece o Código Penal, conhece o Código Civil, a Constituição Federal? E que leis existem em Marechal Cândido Rondon? Vocês têm conhecimento de alguma lei municipal? Uma lei que pode impactar, que pode mexer com a vida de vocês? Então, como existe uma Constituição Federal, nós temos uma Constituição Estadual e temos uma lei orgânica do município. Eu tenho uma cópia aqui da lei orgânica do município. Tá? Essa é a lei que ela norteia todas as ações, principalmente no que diz respeito à administração pública no município. A parte constitucional do município, em termos de direitos e deveres do executivo, do legislativo e todos os que norteiam. Essa é a lei orgânica aprovada pelo município. Ela foi aprovada também em 1989, logo após a Constituição, mas já passou por várias reformulações e tem também, como a nossa Constituição, várias emendas. Mas nós temos várias outras leis municipais que afetam diretamente na nossa vida, que são produzidas, que são aprovadas aqui pela Câmara de Vereadores, e o cidadão não tem noção. Esse aqui é um conjunto de leis. Esse é o plano diretor do município de Marechal Cândido Rondon. Parece um troço estranho, né? A professora Vera falou que vocês estão elaborando projetos de lei. Esse aqui é o plano diretor. É um conjunto de 13 ou 14 leis que dizem diretamente a sua vida. Uma delas chama-se Código de Postura do município, que eu atribuo a lei mais importante para você viver em paz, viver em harmonia, viver com sossego, porque ela trata de todo esse aspecto de ambiente. A lei, o nosso Código de Postura, desde a questão do carrinho de cachorro-quente, como o guarda-pó que ele deve usar, a luva que ele deve usar, a higiene no mercado, na loja, como deve ser uma calçada, a calçada não deve ser empachada, não pode ter pedra, tem várias as regras de convivência nós temos no Código de Postura. Vocês sabiam que um menino menor de idade não pode conduzir um cachorro, ele tem que ser conduzido com enforcador, com focinheira. Uma dona de casa não pode, a nossa lei não permite. Se for varrer uma calçada, isso é lei. Tem uma folha em cima da calçada, você tem que varrer, juntar aquelas folhas, condicionar num saco para ser recolhida. Não como muitos fazem, que varrem para a pista de rolamento, para aquelas margaridas, as garis, depois varrerem e juntar. Lei. Aí esses dias até viu, nos bares, coloca aquele monte de mesa aí na frente. Pode? Não. Você pode colocar mesas, se o bar tiver 5 metros de fachada, naqueles 5 metros de fachada. E tem que se deixar 1,5 metro de distância para que as pessoas transeuntes possam circular. Isso aqui dentro do Código de Postura. Você não pode, por exemplo, colocar lixo, um monte de folha em casa e colocar fogo naquela, porque você vai produzir fumaça, você não vai conseguir, se vai incomodar e vai defumar a roupa e a casa do vizinho. Isso é lei. Todas essas leis fazem parte do Código de Postura. Eu já até propus a criação de uma cartilha, porque isso aqui diz respeito a tudo. A utilização, fechamento de uma rua, a realização de um show, que horas você tem que desligar, o funcionamento de templos religiosos, enfim, tudo. Código de Postura, questão ambiental, essa lei aprovada. E essa hora, é uma lei que foi aprovada uma vez e nunca mais vai ser mexida? Não. Por isso existe Câmara de Vereadores. O mundo vai mudando, as demandas vão mudando, as coisas vão acontecendo, e essas leis vão sendo modificadas. E aí nós temos que fazer, o vereador recebe propostas, emendas e vai fazendo a alteração dessas leis. Nós temos também, pai de vocês no futuro, você vai ter um terreno que é teu, eu quero construir a minha casa. Então o terreno é meu, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Certo? Errado. Existe uma lei dentro do plano diretor que se chama de Código de Obras. Todo engenheiro e arquiteto, quando vai elaborar um projeto de lei, um projeto de construção,
ele tem como referência esse Código de Obras. Uma obra ela tem que ter no mínimo 1,5 metro de afastamento do muro lateral. Se ela tiver segundo piso, 3 metros do vizinho para ter janela de afastamento. A altura do pé direito, 2,80 metros. O percentual que aquela área deve ser permeável para penetrar a água da chuva. Para o ambiente não ser insalubre. Todas as regras para que o arquiteto, para que o engenheiro faça um projeto de lei. Por que ele tem que obedecer a essas regras? Porque ele precisa de um alvará de construção. Aí ele faz o projeto, esse projeto vai para a prefeitura para receber o alvará. O que o técnico da prefeitura, o engenheiro da prefeitura, ele vai avaliar se o projeto do arquiteto e do engenheiro é compatível com essa lei. Essa lei é uma lei estática? Não. Esse ano, inclusive, nós fizemos algumas alterações nesta lei. Há uma discussão muito grande, até aquele chanfro de 2,5 metros que tem dos terrenos, né? Você pode ver os prédios de esquina. Tem muita gente que quer tirar aquilo para ter uma ocupação maior. A própria ocupação, há uma briga em Marechal Rondon. Em determinados locais da cidade pode ter 1 ou 2 pavimentos, não pode ter mais. O Código de Obras prevê isso. Prevê-se uma alteração da ocupação para que nós possamos fazer prédios mais altos em determinado, para adensar mais e ocupar melhor os espaços em Marechal Rondon. Mas tudo isso depende de projeto de lei para vir discutido, debatido, audiência pública e aprovado pelos vereadores. Então, qualquer obra, fazer um loteamento, parcelamento urbano, lei, plano diretor, sistema viário. O que é sistema viário? As ruas. Qual é a rua, qual é a via preferencial? Qual é a avenida? Qual é a via arterial? É o projeto, é uma lei que faz parte do plano diretor, que é o sistema viário. Uso e ocupação do solo. Como você pode ocupar o seu terreno? Para que você pode ocupar? Parcelamento. A edificação dentro do Código de Obras. Tem uma lei que também não é muito simpática, que tem no município, que se chama de Código Tributário. O que é um Código Tributário? Tributo, imposto. Essa lei aqui que organiza todos os impostos municipais. IPTU, que quem tem imóvel paga, imposto predial e territorial urbano. Todo ano tem que pagar IPTU, está previsto aqui. Se você vender ou negociar, você vai pagar o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Vai pagar o ITBI. Se você for advogado, se você for dentista, se você for médico, se você for encanador, eletricista, for advogado, você vai pagar um imposto chamado ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, previsto no Código Tributário. É amplo o Código Tributário. Inclusive, dentre outros tributos, nós tem tributo, tem impostos e contribuições, tem uma contribuição para a manutenção da iluminação pública. Quando você paga a tua conta de luz, vem lá, iluminação pública. Essa lei também é uma lei municipal aprovada pela Câmara de Vereadores. E, inclusive, a iluminação pública vai ser majorada em Marechal Rondon, porque está dando prejuízo. A Prefeitura hoje tem um déficit de R$1 milhão por ano, porque o aumento da luz foi tão grande que vai ter que se corrigir a tarifa de iluminação pública, mas, por enquanto, não. Primeiro, o prefeito manda um projeto, vai ser discutido, debatido, avaliado, para passar pela Câmara de Vereadores. São algumas das leis que impactam diretamente na vida de todos nós. E, além disso, nós estamos discutindo agora Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, regulamentando esse plano. O que é resíduo sólido? O pessoal usa a palavra bonita e confunde, né? Popularmente conhecido como lixo. Já viram falar disso ou não? Lixo. Ele é resíduo. Mas hoje tudo se usa termo bonito, né? O eufemismo. Resíduo sólido. Hoje nós estamos regulamentando. Então a empresa, determinada empresa, ela vai produzir, ela vai vender para você uma lâmpada. Depois que queimar essa lâmpada, ela vai ter que pegar de volta. Você vai comprar tinta para pintar a sua casa, as latas de tinta, o resto de tinta, essa empresa vai ter que pegar de volta. Então isso chama-se de logística reversa. Há empresas que produzirem, determinada empresa, ela produz um volume, ela vai ter que fazer um plano próprio de gestão de resíduos sólidos. Todo cidadão vai ter obrigação, vai acabar aquele negócio de isopor, de papelão, porque as empresas vão ter que recolher e dar destino.
Por que a empresa vai ter que apresentar a cada 180 dias na prefeitura? Porque ela vai ter que fazer um diagnóstico. O que ela produz, olha, eu produzo papelão, isopor, plástico, tinta, ela vai fazer um diagnóstico nesse plano, dizendo tudo que ela produz de resíduos, quanto ela produz e aonde ela enfia isso. Ela vai ter que contratar uma empresa para recolher e dar um destino correto. E tudo isso com laudo assinado por um técnico, vai ter ônus. O cidadão, a dona de casa, essa lei que nós estamos discutindo, ela vai ter para seu resíduo, seu lixo ser recolhido. O lixo não desaparece depois que vai para a lixeira e nem para a cestinha. Para ser recolhido, ele vai ter que ser bem separado. Só vai ser recolhido se for o orgânico separado, o reciclável, o reutilizável, todo esse tipo. Os resíduos de material de construção, as empresas que produzem isso, aí vai fazer uma reforma, vai ter que contratar um baúzinho para colocar. Então é lei. Se essas leis que são discutidas semanalmente, diariamente, pela Câmara de Vereadores. Esse é o trabalho que os vereadores fazem. Muita gente acha que o vereador pede lombada, cascalho, asfalto, faz requerimento e indicação. Isso é uma atividade acessória. Ele formaliza isso através de requerimento e indicação, mas isso é só uma sugestão. Podia ser feita por telefone, ou mandando um WhatsApp para o prefeito, para alguém que o valha. Mas nós, então, inclusive, estamos elaborando um projeto de cidade digital, não sei se vai dar tempo de ser elaborado, para a prefeitura disponibilizar torres, para que nós tenhamos sinal de internet, Wi-Fi em todo o município. Onde não tem telefonia celular, o pessoal utiliza o Skype. E você pode, nos bairros, como tendo sinal Wi-Fi, você vai ter que se cadastrar com o CPF, com os dados, para evitar qualquer tipo de problema. E a pessoa, por exemplo, você viu um buraco na tua rua, uma lâmpada queimada, um problema que acontece, pode fazer uma fotografia, imediatamente manda um WhatsApp ou uma mensagem para o determinado setor da prefeitura e você já gera um protocolo para a execução e para a solução daquele problema. Então essa parte os vereadores já vão ficar... Mas é um projeto que está sendo gestado aqui, que tem custos, né? Além de pagar a manutenção e o equipamento para que nós tivéssemos... Eu acho que seria interessante, até para você controlar a cidade como um todo. Então, você vai para a escola, tem uma câmera na escola e através desse sistema a tua mãe pode controlar a hora que você entrou na escola, a hora que saiu e até no intervalo o que você está fazendo e com quem você está conversando. Ela pode dar uma monitorada via no telefone dela, né? Na cidade digital. Pode se controlar semáforo. Nós vamos viver um grande Big Brother no futuro. Mas é um projeto de lei que a gente vem discutindo. Algumas cidades já têm implantados. Principalmente na creche, para a criança ter segurança. Você tem um crachá, tem um chip. Você entrou ali, sabe-se a hora que entrou, sabe que se a hora... É uma questão de segurança. Até interessante. Nós vamos caminhar nesse sentido. São legislações e leis que se discutem na Câmara. Essa é a nossa função. Então muita gente fala, mas o vereador, o que faz vereador? Não faz nada, não. Atividade extremamente técnica, nós temos uma atribuição bastante grande. Quando um projeto de lei chega à Câmara de Vereadores, mandado pelo Executivo ou elaborado pelos próprios vereadores, nós temos comissões permanentes. Uma comissão de Justiça e Redação. É bastante técnico a questão de vereador. O que a Comissão de Justiça faz? Ela vai ter que analisar se esse projeto está compatível com a Constituição Federal, Estadual, com a lei orgânica do município. Opa, ele é legal. Passa para a Comissão de Finanças. A Comissão de Finanças dá uma avaliada se ele é compatível com o Plano Plurianual, com o orçamento e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal e com outras leis infraconstitucionais. Ok. Passa para a Comissão de Educação, Saúde, Bem-Estar Social e Ecologia, Comissão de Obras e Serviços, que se julga o mérito. Essa obra é importante? Ela é necessária? Precisa ser feita? Não precisa? Aí, depois dos pareceres, quando vem para a sessão na segunda-feira aqui, o projeto já está amplamente discutido, já está pacificado, e o voto aqui já é um voto político. E eu falei também sobre orçamento. Vereadores aprovam e fiscalizam a execução do orçamento. O futuro orçamento para 2016 já está na Câmara. Em torno de 156 milhões de reais o orçamento para o ano que vem em Marechal Cândido Rondon. Aí você vai para a escola à tarde, no Heron, e recebe do seu pai R$10 para ir para a escola. Tá? Você dá um cachezinho, né?
Você faz o que você quiser. Se você quiser gastar os R$10, você gasta. Se você não quiser, você deixa no bolso. Você pode comprar um refrigerante, pode comprar um sanduíche, pode comprar um chiclete, você faz o que você quiser. Se não for ilegal, você pode fazer, que o dinheiro é seu. O prefeito, não. O prefeito tem um orçamento de 156 milhões, mas ele só pode gastar aquilo que é autorizado pela Câmara de Vereadores, está previsto no orçamento. Se surgir qualquer outra despesa, aconteceu uma catástrofe, uma chuva, um vendaval, precisa uma despesa extraordinária que não está prevista no orçamento, para fazer uma despesa ele tem que mandar um projeto de lei pedindo autorização para que o vereador aprove, para que ele possa fazer execução e fazer aquele gasto. Então, nós cidadãos, tudo que não for ilegal, nós temos dinheiro, é meu, gasto do jeito que eu quiser. Não que eu não possa fazer alguma atividade ilegal com o dinheiro. Já o gestor público, ele só pode gastar aquilo que estiver autorizado por lei, e por isso existe essa lei orçamentária, que é aprovada todos os anos, mas, como no orçamento doméstico, você faz seu orçamento direitinho, prevê todos os seus gastos, mas chega na metade do mês, você bateu o carro aí, porque foi o seu orçamento pro saco, você tinha previsto isso, vai ter que fazer. Na gestão pública também surgem muitas emergências, e por isso nós recebemos aí 10, 15, 20 projetos de suplementação. Mensalmente os vereadores têm que avaliar, têm que analisar, têm que aprovar ou rejeitar. É técnico, é bem complexo, mas essa é a atribuição do vereador. Se estão, por exemplo, elaborando projeto de lei, muitas vezes você tem que ver, nós, na Câmara, é interesse local. O que é interesse local? Assembleia Legislativa é estadual e a lei nacional. Você tem uma lei, Código Florestal, exige 30 metros de mata ciliar nos rios e córregos. Nós podemos diminuir esses 30? Não podemos aumentar. No município eu posso suplementar, aumentar a exigência. Reduzir, não. Então nós podemos, muitas coisas podem ser feitas no município, mas eu não posso contrariar a legislação federal. A lei maior, então nós podemos melhorar, ampliar, aumentar as exigências da legislação federal. Não podemos reduzir e modificar essa lei. Então algumas prerrogativas, tem algumas leis que são iniciativas privativas do Executivo, a criação de cargos, o aumento de salário de servidores, só o prefeito pode fazer. O vereador, mas tem que aprovar, o vereador tem que aprovar. Quer criar um cargo de médico? Ele pode. Ele tem a iniciativa do projeto de lei. O vereador aprova. Aumento de salário do servidor. O vereador pode dizer sim ou não. Aprovar ou rejeitar. Não podemos nem mexer no percentual. Isso é prerrogativa exclusiva do chefe do Executivo. E assim sucessivamente. Então estudem muito, se dediquem bastante, porque a atividade parlamentar, muitos acham que é só fazer assistência social, arrumar consulta, arrumar um exame, arrumar uma vaga na creche, tentar ver gente que pede emprego, enfim. Até uma atividade que vereadores fazem por causa de buscar da questão do voto. Mas o trabalho é extremamente técnico, é profundo e impacta na vida de cada um cidadão. Cada medida que nós aprovamos aqui, de alguma forma, vai mexer com a tua vida. Com a vida do papai, da mamãe e de vocês, e também na questão. Toda a construção em Marechal Rondon, tudo que acontece aqui tem como referência a nossa legislação municipal. Por isso a importância deste poder, que é o poder legislativo, de fazer e produzir as leis, legislar no município. E a fiscalização da execução. A cada 4 meses, a Secretaria de Finanças da Prefeitura vem aqui, numa audiência pública, que der um público enorme, 2 ou 3 pessoas, mas que o povo fala muito mal de governo, mas pouco comparece, né, professora? Então, a prefeita vem fazer uma prestação de contas quadrimestral, como é que está a situação, como é que se comportou a receita. Previu arrecadar 50 milhões, arrecadou 51, opa, melhorou. Previu gastar, porque tem uma previsão de receitas e tem uma fixação de despesa, foi fixado em 50 milhões de despesa.
gastou menos, 49. Então há um superávit. Enfim, essa prestação de contas nós temos quantos financiamentos foram feitos, como é que está o endividamento ou não, está equilibrada a conta do município. O vereador tem que acompanhar permanentemente esse trabalho. Essa é a nossa função, é burocrática, mas é importante, é necessária, e quem sabe no futuro nós tenhamos alguns de vocês aqui no nosso Poder Legislativo. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Fiquem à vontade. Esse projeto ele está desde o ano passado, de 2014, e nós esperamos o Plano Municipal de Saneamento, que acabou vindo depois. O que é saneamento? Água, esgoto, drenagem, que é a água da enxurrada, que é a drenagem, e os resíduos sólidos. Então agora nós estamos regulamentando, estabelecendo as responsabilidades de cada ente. Então esse vai impactar direto. Lógico, depois da aprovação dele, nós teremos um prazo de 180 dias para que todo mundo se adeque a esse plano e passe, porque se você não fizer, pode ser inclusive multado, vai ter, são previstos em lei. Então o plano já está pronto, aprovado. Tem uma pequena emenda que eu devo apresentar, que esse plano previa que até 500 litros ou meio metro cúbico, numa reforma, por exemplo, se você for fazer uma reforma na tua casa, pequenininha reforma, com meio metro cúbico, a prefeitura poderia, através ser responsabilizada pelo recolhimento. Eu acho que não, porque fica difícil de mensurar meio metro, 2 metros, eu acho que se gerou o cidadão que já deu destino, contrata uma empresa especializada para fazer a remoção. A questão da logística reversa, que está sendo se adaptado, os ecopontos que serão implantados, mas a partir da aprovação ali, tanto a prefeitura como também as empresas vão ter que se adequar. Por exemplo, o lixo de consultório médico, de consultório dentário, o lixo hospitalar, essas empresas vão ter que ter esse plano. As indústrias que produzem, que têm algum tipo de rejeito, indústrias de bola e outras indústrias, vão fazer um plano de gestão e protocolar cada 180 dias na prefeitura, para que nós tenhamos um monitoramento do resíduo sólido produzido em Rondon. Mas primeira discussão já foi, provavelmente seja votado segunda vez na segunda-feira, e a aprovação em definitivo deve ser aí na primeira semana de novembro pela Câmara de Vereadores. É uma lei bastante importante. Infelizmente, nas audiências públicas que nós fizemos aqui, o público não foi muito grande, mas a oportunidade para a população discutir foi dada, porque é exigido por lei, inclusive, esse tipo de audiência. Alguma dúvida, meninos e meninas? Fiquem à vontade. Não tenho, como disse a professora Vera, não tem vergonha de perguntar. Fala, senhor. O vereador rondonense ganha em torno de R$ 6.700. É fundamental. Né? Na verdade, isso aqui nós vivemos um sistema de democracia representativa. Daí nós vamos voltar aos filósofos romanos lá em Sócrates, Aristóteles e Platão. Naquela época existia uma democracia participativa. Se fazia uma arena sobre esses projetos de lei aqui. Então, vamos discutir resíduo sólido. Você reunia a população toda numa arena, e aí ouvia a opinião e a maioria aprovava ou rejeitava. Mas com o crescimento da população, se tornou inviável. Então nós temos 35 mil eleitores em Marechal Rondon. Para aprovar uma lei, eu teria que arrumar um lugar, um estádio, que coubesse 35 mil, avaliar e depois perguntar quem é a favor, que levanta em pé, que ficou atrás, depois ter que começar a contar de um por um para conseguir chegar ao resultado. Então é impraticável você fazer uma democracia participativa. Então nós vemos ela representativa. E quem somos os vereadores? Nós somos, quando é eleição,
você vai ser eleitora já mais dentro de 2 ou 3 anos, o que você faz? Com o seu voto, e às vezes a pessoa não tem essa noção. Você dá a procuração para um cidadão vir votar por você aqui na Câmara de Vereadores. Então, isso aqui é a casa do povo. Esses 9 pessoas que estão aqui foram eleitas para representar. Nós temos uma procuração via voto eleitoral para votar no nome de todos os 35 mil eleitores de Marechal Rondon. Por isso essa responsabilidade. O cara não pensa como eu, o cara não está preparado, então... Eu digo sempre assim, quando você procura um médico, você quer o melhor especialista. Se você vai procurar um encanador, um eletricista, um dentista, um mecânico, um engenheiro, você quer sempre o melhor para executar o trabalho para você. E às vezes não votar num legislador, você, para qualquer um que é meu amigo, bate na sua, mas você entende alguma coisa? Eu vou votar porque você é simpático. E aí acaba colocando os tiriricas da vida que nós temos aí no Congresso Nacional, que não tem a preparação necessária. Lá no Congresso é tão complexo quanto o nosso aqui, ou mais que isso. Nós tivemos discutindo, inclusive, uma questão extremamente polêmica, e vocês que são jovens estão vivendo isso. Nós aprovamos recentemente o Plano Municipal de Educação. E aí tivemos uma pressão muito grande das comunidades religiosas de Marechal Cândido Rondon para tirar a questão de ideologia de gênero. Eu não sei se essa questão já chegou até vocês. Mas hoje esteve extremamente debatida essa questão a questão de homossexual, dos grupos gays, lésbicas, enfim. Mas um assunto que compõe o Plano Municipal de Educação, que impacta no funcionamento desde dos centros municipais de educação infantil até as escolas de ensino médio e as faculdades de graduação em Marechal Rondon. E essa responsabilidade do vereador que tem que estar aqui preparado. Por isso que é interessante que vocês se preparem, porque vocês no futuro estarão compondo esses quadros. Infelizmente, nós tivemos uma geração, na nossa geração, que passou pelo regime militar, que enfrentamos ditadura, que nós já somos cinquentões, que nós éramos uma geração mais engajada em movimentos sociais, e participávamos de eventos. Hoje o jovem está um pouco ligado só na rede social, um pouco mais alienado, e não vem acompanhando muito de perto esse trabalho. Mas isso vai dizer respeito à vida de vocês. E vocês serão lideranças no futuro. Então, é interessante que se estejam a par, acompanhando. Sabe, votou no cara, você está dando uma procuração para ele, e ele vai vir votar aqui por você. Então, esses 9 aqui, 35 mil eleitores, lógico, não tiveram os 35. Tiveram 82 candidatos a vereador, os mais votados dentre os 82, estão aqui hoje representando e definindo. Eles estão decidindo pelo povo de Rondon. Cris. Exatamente, foi aprovamos na semana passada que foi criado o Conselho Municipal da Juventude, que vai envolver vocês. E até ontem eu conversava com a primeira-dama, nós estamos fazendo esse tipo de eventos com os jovens, e o ano que vem nós estamos querendo criar uma Câmara de Vereadores mirim, mas com a idade entre 14 e 16 anos, mas para que não seja uma Câmara de Vereadores exatamente para fazer aquele trabalho só de requerimento e indicação, mas para fazer uma Câmara para tentar elabora o projeto de lei, discute a constitucionalidade dele, todos os aspectos, e muito interessante. Reunir, talvez eleger um por colégio, de alguma forma, para que nós tenhamos, no ano que vem, uma Câmara mirim, para os jovens já ter um pouquinho de noção e já estar preparado para, no futuro, exercer a atividade parlamentar. Certo? Mais alguma dúvida? Podem perguntar. Diga, senhor. Já está querendo. É interessante, né? Na verdade, tem que sair. Não vai ter uma remuneração para o vereador menino. A princípio, não. Não deixa de ser uma boa sugestão interessante, né? Bom projeto de lei, alguma coisa criativa.
Exato. Nós temos dentro da lei orgânica do município, a comunidade tem 5% dos cidadãos se reunindo, hoje dá 1.800 pessoas, é um número grande, né? Podem ser signatários de um projeto de lei e pode ser protocolado e apresentado pelo cidadão na Câmara de Vereadores. Mas é mais fácil você conversar com o vereador, que a cidade é pequena. Se você tiver um projeto de lei viável, um vereador ele pode encampar e apresentar esse projeto, acho que é mais prático. Mas o cidadão tem condições também de auxiliar e de participar em relação aos interesses do município. E é importante a participação. Olha, hoje existe um projeto no Brasil, pelo menos pelo Plano Nacional de Educação, trabalha-se no projeto de inclusão. Então o objetivo não é mais segregação, a construção de uma escola para crianças com necessidades especiais. Tanto que a PAI aqui teve problemas, já está meio fechando e tal. Hoje a proposta do Plano Nacional de Educação é inclusão. Então você vai ter que adaptar os educandários existentes para absorver essas pessoas com necessidades especiais para que elas frequentem o ensino regular. Então essa é a proposta do plano. Então você não pode contrariar essa legislação nacional, construir uma escola necessariamente para atender pessoas com necessidade. O objetivo até eu acho que, dizem que a pessoa com necessidade especial convivendo, ela tem até um progresso melhor, ela não acompanha. Mas isso tudo... Há um problema também que se discute muito política no Brasil. O governo paga impostos e tal. Hoje o cidadão no Brasil, quando nasce, ele tem direito a tudo. E uma turma com pessoas com necessidade especial, não basta só um professor, né? Tem que ter um outro professor que o acompanhe, que o auxilie. Aí se a pessoa tem problema de deficiência visual, ou deficiência auditiva, tem que ter libras e o professor tem que ser especializado, mas nós estamos caminhando nesse sentido, de dar o atendimento digno a essas pessoas que têm necessidade. Tanto é uma briga nossa na Câmara de Vereadores também por acessibilidade. Aqui na Câmara de Vereadores nós temos um elevador, é ruim pra caramba esse elevador, leva meia hora para subir, mas então se alguém vier com cadeira de rodas e quiser assistir, tem acesso aqui. Já na prefeitura, para falar com o prefeito vai ter que descer. É difícil, nossas calçadas têm problemas, mas aí depende muito do proprietário do imóvel. A lei não permite rampas, obstáculos, aquele próprio estacionamento de bicicleta, pessoa de idade, pessoa cadeirante. O cadeirante tem um terror para se movimentar em Marechal. Mas a lei já preconiza. O que falha é a fiscalização, não é culpa do legislativo. Lei existe, a fiscalização e os cidadãos que não estão executando as obras como deveriam. Então eu não posso te dizer o valor para uma escola especial, porque hoje a política governamental é de inclusão das pessoas com necessidade. Senhor? Olha, o projeto, a lei mais importante do município seria a Constituição Municipal, que é a lei orgânica do município. Que nós estamos trabalhando hoje, atualmente, é esse que encontra-se hoje na Câmara, é essa questão de resíduos sólidos. Esse é um projeto mais importante da atualidade dentro da Câmara de Vereadores, é esse. É exato. E hoje nós temos no município a vigilância sanitária. Eu acho que eu sou um defensor da separação de Secretaria de Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente. Acho que não são antagônicos, que todo governo tem que ser integrado, tem que ser
Todas as atividades, uma complementa a outra. Mas nós teríamos que ter um departamento de meio ambiente, mesmo porque, a não ser que haja conflito, as questões ambientais, pela nova legislação, têm que ser resolvidas dentro do município. Nós temos que ter um órgão equipado, preparado exatamente para fazer a fiscalização, para fazer a multa, para iniciar uma ação de danos em relação a esses proprietários. Infelizmente. E a água é o bem mais precioso que nós temos. Em Marechal Cândido Rondon, eu estive no SAI, na direção. O problema que pode impactar e prejudicar o futuro de vocês em Marechal Cândido Rondon é a água. Só para vocês terem uma pequena noção, a cidade de Marechal Rondon hoje consome em torno de 12 a 13 milhões de litros de água por dia. Frigorífico da Copagril, 3 milhões de litros de água. Frimeza, 1 milhão. E um aviário, se vocês são filhos de agricultores e pecuaristas, um aviário num dia quente como hoje, em torno de 30 mil litros de água por dia por aviário. Cada suíno alojado, em torno de 10 litros, se tiver 1.000, são 10 mil, se tiver 5 mil, são 50 mil ou mais. Nós temos um paliteiro no município de Marechal Rondon de poços artesianos, só que esses poços artesianos, normalmente, eles diminuem o seu nível e acabam secando. Se nós não tivermos um uso responsável e racional, e recuperar nascentes e deixar de contaminar e de poluir, nós podemos ter problemas de desenvolvimento. Temos que fazer até, eu já te sugeri, até a própria Itaipu. Quantos frangos nós podemos alojar em Marechal Rondon sem exaurir a nossa capacidade ambiental? Quantos suínos? Quantas cabeças de gado leiteiro? Porque existe um município em Santa Catarina que tem problemas sérios ambientais. O mesmo açude com peixe, ele é poluente e impactante. O problema de água é muito sério. Toda vez que você for tomar teu banho lá e passar de 5 minutos, cada um tem que fazer a sua parte. Essa questão é assim. Não é parte legislativa, que nós legislamos sobre isso também, mas essa é uma parte de educação e racionalidade. Cisternas. Aqui no nosso plano diretor, a previsão, quando da elaboração da lei, eram todas as residências novas construídas com 250 metros quadrados. Mas aí, na discussão da lei, aumentou-se para 500 metros quadrados, então, para ter que ter as calhas. Então, é difícil ter casa de 500 metros quadrados, quando tem essa, é obrigatório ter a cisterna. Nas escolas, nós temos hoje só no Criança Feliz e no Heron. As demais não têm essa utilização. São Paulo, para quem sabe que a crise hídrica lá é enorme, e nós conseguimos, aí tem muita gente que critica muito o governo federal, mas graças ao PAC 2 saneamento, veio 4 milhões de graça para Rondônia. Deram dinheiro a fundo perdido, 100%, e nós interligamos aí 8 poços artesianos que resolvem o problema de água para, eu acho que 15 ou 20 anos, se nós tivermos responsabilidade. Porque senão,
esses postos consomem, eles não vão atender essa demanda. Então daqui 15, 20 anos eu vou estar velhinho, mas vocês vão estar comandando, vão estar aqui palestrando para alunos da idade de vocês. É interessante que nós tenhamos água em Marechal Rondon. Gente, seria isso. Obrigado pela visita. A Câmara de Vereadores está de portas abertas. Convidem os pais, os amigos para acompanhar. Nós temos sessões todas as segundas-feiras, às 5 horas da tarde, mas a Câmara de Vereadores, conforme disse o vídeo, está aberta constantemente. Os vereadores atendem aqui. Se o vereador não tiver, o seu assessor está aqui para conversar com a população e trazer esclarecimento. E nós temos uma equipe, tem o Luick, que é o nosso diretor de comunicação. Por favor, o senhor apareça aqui para o povo. Tá? É acadêmico do curso de Direito, já tem formação também em História. Tá? Hoje é nosso diretor de comunicação social, acadêmico de Direito. E temos um jornalista responsável, também é um funcionário. Esse é cargo em comissão. E o Cristiano Vitec, que é um jornalista já experiente, tá? Tem um conhecimento profundo. E ele é o jornalista responsável aqui da Câmara de Vereadores. E eles atendem alunos de todas as idades e fazem esclarecer. Apresentam esse vídeo e também falam, até com mais propriedade do que eu, sobre as atividades do Legislativo. Mas como eram vocês, eu fiz questão de estar aqui hoje. Tá bom? Valeu, obrigado.